Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, estamos aqui através do canal do YouTube, chegando até você, não somente do YouTube, mas também da página do Facebook, Rodrigo Venerando, e do Instagram. Você que ainda não se inscreveu ou não nos adicionou, aí ou não solicitou a amizade, nos procure aí nas páginas das redes sociais e juntos vamos compartilhar a palavra de Deus. A grande questão de hoje será: nasci católico e vou morrer católico. Você já falou dessa forma? Você pensa dessa forma? Você acredita que é dessa forma? Então, tem outra pergunta para fazer. O que é ser católico? Você sabe o que de fato define ser católico? Olha que interessante. Eu vou fazer a utilização de um documento que escrito por Inácio de Antioquia, nos anos 70 ao ano 107 da era cristã, diz assim: onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Essa carta foi endereçada ao jovem bispo de Esmina, que é o Policarpo, e a igreja, queridos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma que foi a primeira que fora chamada de católica. Agora, uma observação para você que diz que nasceu católico, mas não sabe de onde originou ou também o significado da palavra católica. Vejam bem, o que a Igreja Católica Romana ensina com essa carta é que ela é a primeira a ser chamada católica. Todavia, o que ela não ensina é que essa citação não se trata da igreja em Roma, a igreja romana, a igreja católica apostólica romana como instituição. Quando os pais da igreja citavam católicos, não tendenciava de alguma forma em citar Roma com exclusividade, mas falava de toda a igreja, como organismo, como igreja universal, católico igual aquilo que é conforme o todo. Agora, queridos, é importante entender isso e ressaltar que a palavra católica só passa a ser adotado oficialmente como um dos atributos essenciais da instituição a partir do Concílio de Constantinopla, que se deu no ano 381, segundo alguns teólogos, entre eles o teólogo Faustino Teixeira, do Departamento de Ciências Humano e também de Letras da Universidade, certo, de Juiz de Fora. Meus amados irmãos, então a questão é: você é católico? Sim, eu sou católico. Eu não sou católico apostólico romano, mas eu sou católico no sentido clássico da palavra, aquilo que é conforme o todo, ou, por que não dizer, universal. Então, pastor, você vai morrer católico? Esperamos que sim. Agora, trazendo para o lado da instituição, muitas pessoas, muita gente já lhe deram essa resposta. Falaram assim: não, eu nasci católico e vou morrer católico. Essa frase cria uma defesa e uma resistência contra o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se você for analisar em João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você lê no livro de Oséias, no capítulo 6, no seu versículo 3 diz: conhecendo, prossigamos em conhecer o Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, diz: portanto, crescei na graça e no conhecimento. Em João 5,39, Jesus vai dizer para aqueles que examinais a Escritura, cuidais nela a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Mateus 22, 29, está escrito que errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Quando eu tenho desconhecimento, quando eu sou ignorante, ou quando eu não tenho interesse em conhecer a Escritura, então eu vou me perder. E aí outras coisas vão tomar
conta ou vão dominar as minhas concepções. Uma delas é essa argumentação. Eu nasci católico e vou morrer católico. A pessoa se fecha, mas a pergunta é, quando que você nasceu? Você nasceu rezando o terço? Você nasceu participando da Eucaristia? Alguém levou você para esse caminho. Alguém levou você para um batismo. Você foi batizado quando criança. Você depois desenvolveu participando da comunhão, da crisma, da Eucaristia. Aprendeu, quem sabe, participar das rezas, dos terços, das ladainhas e se tornou um católico. Mas nascer católico, ninguém nasceu. A pessoa não nasce católica, a pessoa não nasce evangélica, a pessoa não nasce flamenguista, corintiano que seja. Não, a pessoa nasce ser humano. Então, queridos irmãos, agora em Cristo você tem a oportunidade de viver João capítulo 3, que diz assim, quem não nascer da água e do Espírito. Então vejam bem, muitos que dizem que nasceram católico ainda não compreendem e também não têm interesse em compreender sobre as questões doutrinárias, dogmática, prática e teológica da sua igreja, comparando com a Sagrada Escritura. Por essa razão, eu estou fazendo esse vídeo e lhe perguntando, você é católico? Sou. Tudo bem, o que é ser católico? Eu nasci católico e vou morrer católico. Como que você nasceu? Quando que você se tornou um católico? Então, tanto católico quanto evangélico precisa dos mesmos elementos, nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. E quem era Nicodemos? Era um religioso, era uma pessoa de uma religião ortodoxa da fé de Abraão, herdeiro da herança de Abraão. Então, a ortodoxia, ou quem sabe as tradições e a fé de Nicodemos não era suficiente, até porque religião não salva. Quem salva ainda é Jesus. Então, volto a perguntar, você é católico? Já me perguntaram e eu respondi, eu nasci católico, vou morrer católico. Não católico, apostólico romano, mas católico, apostólico cristão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.